Bem-vindos à nossa 11ª lição do livro O Princípio de Tudo. E hoje vamos ver sobre 3 lugares que Jacó, em suas viagens, passou. Então nós temos primeiro Betel, quando ele sai da sua casa, ali da casa de Isaac e de sua mãe Rebeca, para ir para Padã Arã, ele para no lugar onde ele deita, e ali quando ele deita, ele usa uma pedra como travesseiro, ele tem uma visão dos céus. Anjos descendo e subindo uma escada. E ali Deus fala com ele, Deus revela para ele seu projeto, seus planos, seu propósito. Ele faz uma aliança com Deus, de dizimar, de ser fiel a Deus, ao Deus de seu pai, ao Deus de seu avô, se Deus o abençoasse. E ali ele chama aquele lugar de Betel. Betel significa a casa de Deus. Olha só o que está aqui em Gênesis 28:16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então nós temos aqui essa viagem de Jacó para Padã Arã, e ele para nesse lugar onde ele tem um encontro com Deus, onde ele sente a presença de Deus, onde Deus renova suas promessas para ele. Ele chama aquele lugar de Betel. Então ele vai para Padã Arã, casa com suas esposas, tem seus filhos, e quando ele foge da casa de Labão, vê que a vida de Jacó é uma vida de fuga, né? Ele foge dos lugares, mas isso vai ser mudado. Então ele sai de Padã Arã, na casa de Labão, e então Labão vai atrás dele, e eles se encontram em um lugar chamado Manaim. Manaim fala acampamento de Deus, é o que significa o nome Manaim. É o acampamento de Deus. E ali ele encontra com seu sogro Labão, e eles têm uma discussão porque Raquel tinha pego um ídolo da casa de Labão e Jacó não sabia. E ali eles fazem uma aliança, um concerto, né? Aqui em Gênesis 32 diz assim: também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. E não parou por aí. Tem um outro lugar muito especial na vida de Jacó, chamado Peniel. Como eu falei na aula passada, ele dividiu a sua caravana, a sua família em caravanas, para dar presentes ao seu irmão Esaú. E ele fica em um lugar sozinho, no Val de Jaboque, onde ele encontra com um anjo, que esse anjo é a representação de Deus. Ele luta. E já amanhecendo o dia, o anjo: olha, me larga, já está amanhecendo o dia. E ele diz assim para esse anjo: eu não deixo você sair enquanto você não me abençoar. Então o anjo toca na sua coxa e ele diz: você lutou contra o Deus e prevaleceu. O seu nome agora não será mais Jacó, mas será Israel. E aqui nós vemos uma grande transformação na vida de Jacó. Aquele que antes era enganador, aquele que antes era aquele homem que enganava, sem caráter, agora ele tem um chamado de Deus. Você é príncipe de Deus, você lutou contra Deus e você prevaleceu. Então por isso eles chamam aquele lugar de Peniel. Por que Peniel? Eu tenho visto o Senhor e a minha vida foi transformada. Peniel é um lugar de transformação. E antes dele chegar, ali ele encontra com seu irmão, há uma reconciliação linda e maravilhosa. E antes dele chegar ali na cidade onde ele tinha saído há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, ele passa por outro lugar que ele já tinha passado. Lembra de Betel? Ele estava indo para Padã Arã, e ali ele muda o lugar, ele muda o nome da cidade de Luz para Betel. E agora ele volta ali para aquele mesmo lugar. E aqui diz, em Gênesis 35:1, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali,
Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse a Jacó a sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos, que não há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali faremos um altar ao Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então ali ele volta para Betel para morar, erige um altar ao Senhor e dá o nome de El Betel. Se Betel é a casa de Deus, El Betel é Deus na casa de Deus. Eu acho isso muito incrível, porque antes dele chegar para Padan-Aram, quando ele estava ali na caminhada, ele tem um encontro, uma visão de Deus, das suas promessas, e ele chama um lugar, aqui é um lugar onde Deus está, ele chama um lugar de Betel, a casa de Deus. Agora com a vida transformada, ele não só está na casa de Deus, mas ele está com Deus na casa de Deus. Quantas vezes nós não estamos somente na casa de Deus, mas a gente não tem um relacionamento com Deus? E aqui o estudo diz, primeiro, Betel, onde Deus se manifesta. Ali Jacó viu muitos anjos subindo e descendo para fazer as obras, segundo os desígnios do Senhor. El Betel é o altar onde o adorador se apresenta. Fala sobre intimidade. Betel fala da presença de Deus, mas El Betel fala da intimidade nossa com Deus. Betel é o lugar onde Deus reafirma ao peregrino as promessas feitas aos pais. El Betel é o altar onde o peregrino ensina seus filhos a se comprometerem com o único Deus. Betel é a casa de Deus, a presença de Deus, mas El Betel é o lugar da intimidade, onde há o ensino, onde há uma aliança plena e familiar. Betel é o lugar onde Deus oferece proteção. Betel é o lugar onde o peregrino reconhece a necessidade de andar à sombra do Onipotente. Que a gente não possa estar somente em Betel, vir à casa de Deus, estar na casa de Deus, mas que a gente possa fazer como Jacó, estabelecer uma aliança profunda, íntima e poderosa com El Betel, com Deus na casa de Deus. Amém?